Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltovieira.com, e se inscrever aí gratuitamente. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal. Para receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, isto no seu celular, no seu desktop, para que você possa testar esse serviço de recomendações de forma gratuita, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos. Nesta videoanálise eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR 4, Vale 3, Lame 4, Elet 3, Embry 3, BRFS 3, Ciel 3. Além disso, vou falar sobre CSNA 3 e depois de CSNA 3 ainda tem Pomo 4 e Multi 3 para ser comentado. Ibovespa, dia de forte alta, alta de 1,24%. Então, boa alta para o índice Bovespa, seguindo sua tendência de alta, seu movimento de subida sem basicamente corrigir, ou seja, mantendo sua força aqui compradora, 95.559 pontos nesse momento, está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco, logicamente, a pontuação e o percentual aqui para o índice. Para gerar algum sinal contrário a essa subida, para gerar algum sinal de queda, teria que perder a mínima do pregão de hoje. Então, por enquanto, ainda não tem essa sinalização no índice Bovespa, segue apontando mais para cima. E vários ativos gerando sinal de alta no pregão de hoje. Tanto que a carteira que, ou seja, as recomendações que eu passei já estava com a carteira cheia, ou seja, 100% do capital posicionado, e tinha mais ativos para fazer compras no pregão de hoje, mas infelizmente não deu para passar todos os ativos. Futuros, indo para o gráfico do mini índice de 60 minutos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, se inscreva no canal. Agradeço de imediato por prestigiar o meu trabalho. Observe o tamanho do movimento de subida no G60 do mini índice. Saiu dessa indefinição, ou seja, vem para cima da região ali dos 94.700 ou 94.000 pontos, 94.800 pontos. Fica mais para a ponta compradora, a favor de fundos ascendentes, pivô de alta no gráfico de 10 minutos. Então isso é o que aconteceu no decorrer desse movimento de subida. Agora, para o próximo pregão, dentro dessa característica aqui, o movimento mais esticado para cima, mais afastado da média móvel exponencial de 3 períodos, se abrir subindo, gerando perda de mínima ascendente do G60 ou do gráfico de 30 minutos, ou seja, dando um primeiro sinal de topo, de ter algum movimento para baixo, aí sim fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixo no gráfico de 10 minutos ou de 5 minutos, preferencialmente através de topo descendente. Se abrir caindo, já vindo a perdendo a mínima, principalmente desse candle aqui, porque esse candle aqui é um candle reduzido, né, praticamente de 10 minutos, apesar de a gente estar no gráfico de 60 minutos, é o candle das 18 às 18h10, fecha às 18h10, mas enquanto estiver dentro dessa característica aqui de subida, gerando um sinal de correção um pouco maior no gráfico de 10 minutos de fundo ascendente, para gerar fundo ascendente logo na sequência, ficaria mais para se buscar a operação de compra, ou seja, aqui é o gráfico de 10 minutos, vindo um movimento um pouco maior aqui para baixo, gerando sinal de fundo ascendente, fica um pouco mais para se buscar ainda a operação na ponta compradora no mini índice, enquanto não gerar realmente um sinal de topo no G10 ou num gráfico de 30 minutos. No dólar, no dia de hoje, vamos falando aqui do dólar, o dólar teve um dia que foi lá em cima, testou algumas resistências e veio perdendo força. Observe, lembrando, esse movimento é um movimento de alta, corrigindo essa forte queda. O dólar bate agora na média móvel exponencial de 13 períodos, tirando até a questão do ajuste, bate nessa região, deixa aqui uma sombra superior, indo para o gráfico de 60 minutos, a gente está dentro do movimento, teve um movimento de queda, que é que eu menciono. Teve um movimento longo para cima, se afastou da média, perdeu a mínima do candle ali anterior, ou seja, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos ou mesmo pivô de baixa. Dentro desse atual contexto, a tendência no G60 ainda é de alta e bateu numa região de suporte. Caso o dólar abra justamente aqui para cima, superando essa região aqui de 3.753 a 3.754, vai ficar mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para buscar a operação mais na ponta vendedora no dólar, teria que preferencialmente abrir de maneira mais forte para baixo, vindo para baixo dessa região de topos anteriores, ou seja, principalmente para baixo do nível aqui de em torno de 3.735,50.
Isso proporcionaria a chance de se trabalhar mais buscando a operação de venda de topo descendente. A outra alternativa, o dólar vem aqui em cima, gera sinalização de topo descendente no G30 ou no G60, volta a ficar um pouco mais alinhado para se buscar a operação de venda de topo descendente de pivô de baixa no gráfico de 10 minutos. Olhando agora para a PTR4, no dia de hoje, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior, ou seja, aqui na faixa dos R$ 24,91, essa compra foi executada e está aqui em andamento já a operação da PTR4. No momento, apresentando aqui alta de 1,77% e ainda está dentro do leilão de fechamento. Então, compra executada na Petro, na expectativa de agora essa Petro sair realmente dessa região aqui de resistência, mais para a faixa ali dos R$ 25,48 até os R$ 25,80. Ponto mais alto aqui desse topo, R$ 25,92 para a Petro. Vale, só passando os dados dessa entrada, né, da Petro, 24,91, stop em 24,65, risco de 1,04%, objetivo inicial na faixa dos R$ 25,43, que a tendência é subir esse objetivo dessa operação buscando uma melhor relação risco-ganho. É porque como o stop ficou curto, então o objetivo, projetando aqui o objetivo mais aí para cima, 25,43, mesmo assim a gente tende a buscar uma relação risco-ganho mais satisfatória na Petro. Olhando aqui até para o gráfico de fechamento, o leilão de fechamento, na realidade, está aqui apontando por enquanto para uma perda de força no leilão para a faixa dos R$ 25,10. Vale 3, dia de hoje, forte alta de 3,11%. Vale 3 também proporcionando a chance de uma compra de pivô de alta no gráfico diário. Fechamento aí para cima daquela região dos 53,46, em que aqui também apontando para cima dos 54,06. Vamos dar uma olhada no leilão. Leilão na faixa dos R$ 54,22. Então, ativo que poderia abrir uma compra hoje, depois das 17h30, mas enfim, a carteira já está cheia aqui de ativos, que eu vou comentar nessa videoanálise. Lame 4 no pregão de hoje, recomendação de compra na superação da máxima no pregão anterior. Superação dos R$ 20,46, por enquanto com alta aqui de 0,93%, a favor da tendência, a expectativa de pegar um novo movimento aí para cima em cima de Lame 4. Recomendação da Lame 4, R$ 20,47, com stop em R$ 20,13. Objetivo em torno de R$ 21,15. Risco de 1,66%, alocando 20% do capital total. Na Petro, alocação de 21% do capital total em cima da Petro. Depois vamos falar aqui de ELET3. ELET3, recomendação de compra dentro do que foi falado na última videoanálise, ou seja, supera essa máxima no pregão de ontem. Recomendação foi executada, aqui por enquanto com alta de 0,98%. A ação já fechou aqui na realidade R$ 30,95, então fechou com essa alta de 0,98%. Expectativa de poder fazer algo nesse sentido, ou seja, de ter tido esse movimento de subida, essa lateralização de correção e expectativa de ter um movimento de alta na ELET3 a favor do movimento de subida no gráfico semanal. Recomendação da ELET3, 30,66, ponto de entrada, tá, fechou em 30,95. Stop na faixa dos R$ 29,54, risco de 3,65%. Como o risco é mais alto, a gente aloca menos capital. Ou seja, o tamanho do stop o stop é maior, a gente aloca menos capital. R$ 32,90 objetivo para esta operação. Então foram as recomendações que eu enviei no pregão de hoje. Enviei também a recomendação da Embry 3 para venda. Só que essa recomendação da Embry 3 foi pelo gráfico de 60 minutos. De que forma? Perdeu aqui essa mínima, recomendação de venda de um topo descendente no gráfico de 60 minutos com stop acima da máxima deste candle, que foi o candle da entrada. Ela foi lá, acionou a nossa saída e veio aqui gerar justamente o movimento que desejava pegar aqui para baixo na Embraer. Enfim, essa operação da Embraer, apesar de ter gerado o movimento aqui para baixo, gerado a favor da expectativa que eu tinha para o papel, ela acionou a nossa saída aqui dessa operação. E essa operação da Embraer trouxe aqui uma perda de 1,43%, reduzindo aqui 0,19% do capital total. Depois disso, vamos falar de Brasil Foods, que gerou um candle muito forte para cima, mas outra que poderia trazer alguma possibilidade de compra, mas também com a carteira cheia. Até mesmo do meio do pregão já pensei em entrar no papel, mas enfim, com a carteira cheia não tinha mais como abrir posição na Brasil Foods. Enfim, mas foi um papel destacado aí nas últimas videoanálises, destacado nas lives principalmente. Tanto ela como Vale 3, como Brap 4, ativos que geraram realmente um movimento muito forte no pregão de hoje. Então, forte movimento de subida, alta de 6,48%, ativo apontando para a saída de todos esses topos anteriores aqui
e podendo gerar um movimento para cima aí, buscando uma região na faixa mais dos R$ 25. Então vai ter resistência aqui ainda válida para essa semana, que é na faixa ali dos R$ 23,75. Acima disso vai ter mais por volta lá dos R$ 25 a R$ 25,55. Dependendo, logicamente, do andar de cada operação que eu tenho aqui em aberto, olhando para um gráfico de 60 minutos e avaliando um possível movimento de correção que vem acontecer nos próximos pregões, não necessariamente no próximo pregão, mas nos próximos pregões, traz a possibilidade de se buscar compra ali pelo gráfico de 60 minutos em cima de Brasil Foods. E para quem não tiver com a carteira cheia, é também uma das opções. Só que o stop vai ficar um pouco longo, aí eu não exigiria tanto para cima a relação risco-ganho para o papel, olhando justamente para as resistências que eu acabei de mencionar. CL3, possibilidade também de buscar uma compra de fundo ascendente. Superação da máxima do pregão de hoje também é alternativa em cima de CL3. Se superar aí, por exemplo, os R$ 10,55, possibilidade de arriscar uma compra de fundo ascendente a favor de uma tendência de alta de curto prazo na CL. O cenário gráfico de médio prazo ainda que é um pouco mais duvidoso no sentido inclusive do gráfico mensal, né? Apesar de ter aberto aqui um movimento de subida, semanal está dentro de um movimento de alta, está se sustentando acima da média, então por isso seria importante aí gerar essa superação de máxima no pregão de hoje, aumentando a chance de ter um movimento de alta no curto prazo, no gráfico diário. Depois de CL3, falando aí das posições que a gente tem aberto, CSNA3 fechou hoje com estabilidade, menos 0,2%, uma leve queda. Seguimos dentro da posição na expectativa de ter um rompimento aqui, de gerar pivô de alta no gráfico diário, ou seja, de romper aqui essa região dos R$ 10,04. Aí observando até o G60, interessante o que ela fez no G60, esse movimento aqui para baixo. Se abrir dessa forma o próximo pregão, fica bem interessante para a nossa operação de compra já aberta nessa ação. Está um pouco acima do nosso preço de entrada da CSNA3, mas sem nenhuma alteração em relação ao posicionamento de stop nessa operação. Depois temos aqui para falar da Pomo 4. Pomo 4, dia de hoje, alta de praticamente 1%, 0,97%. Ficou aqui com um queno de definição. Stop dessa operação já aqui abaixo da mínima de hoje, em R$ 4,10. Também expectativa de poder ter algo aqui para cima nessa ação. Vamos ver se ela ganha força aí no pregão de amanhã. Caso não ganhe força no pregão de amanhã, opto por, de repente, alterar a posição por um outro ativo que gere uma expectativa de alta um pouco maior. Depois disso, vamos falar de Multi 3, que terminou o pregão com alta de 0,62%, está dentro do movimento de alta, dentro da nossa operação de compra, enfim, sem nenhuma mudança em relação a essa operação, né? Sendo um pouco mais, vamos dizer assim, cauteloso em relação à questão do stop, né? A questão não é cautela, é a questão de, trabalhando com stop mais curto, o stop poderia ficar abaixo da mínima do pregão de ontem, né? Se a gente jogar no gráfico de 60 minutos, a gente já teve aqui todo um movimento aqui de um fundo, deixando aqui abaixo essa região de fundo, tem essa região aqui também. Então são pontos já importantes de suporte para este ativo, pelo menos no gráfico intraday. Vamos ver se ganha mais força ainda aqui para cima Multi 3 nos próximos pregões. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.